muito mais desta quinta-feira, dia de TBT, está no ar, né? O clima é esse mesmo, mas cheio de informações para você. Hoje vamos conversar aqui com o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim. Ele vai fazer um balanço de como foi o ano de 2020 para o empresariado nordestino, né? E aí você vai ver também, vai ter música com Chico César e muito mais, né? A partir de agora, senta, fica confortável, pede um cafezinho São Brás de preferência e vamos com a gente. Olha só, quinta-feira passada à noite, melhor falando, o Banco do Nordeste divulgou o último balanço da instituição financeira, do que aconteceu em 2020. A gente vai ver agora, vai conversar com o presidente da Romildo Rolim, para ele contar para a gente quais foram os grandes ganhos e as grandes dificuldades. Boa tarde, doutor Romildo Rolim, aqui hoje no Muito Mais. Eu queria saber do resultado que pode se comemorar do Banco do Nordeste nesse balanço. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes do programa Muito Mais, a paraibanos e seus artistas. Realmente o Banco do Nordeste ele tem a missão de ser banco de desenvolvimento da região do Nordeste. No ano passado, apesar do ano desafiador, nós fizemos todo o movimento. Contratamos um pouquinho a mais de 40 bilhões, fizemos todo o orçamento do FNE, 25,8 bilhões, contratamos 12,1 bilhões de crédito para o nosso programa de microcrédito urbano. Então, isso é muito importante para a gente ter o banco de fomento dos nordestinos, do setor produtivo nordeste, do empresariado, de todos os portes. Trabalhamos aí nos créditos novos para poder passar esse período da pandemia, dar liquidez aos negócios, às empresas, sobretudo na micro e pequena empresa, que a gente cresceu 26%. Na Paraíba, nosso segmento de micro e pequena empresa, que é um segmento que a gente tem no direcionamento estratégico de ser o banco da micro e pequena empresa na nossa área de atuação, crescemos 40%. Na Paraíba, desses 40 bilhões, nós alocamos 2 bilhões 444 milhões, foi 1 bilhão e 500 de FNE e em torno de perto de 700 milhões do programa de microcrédito urbano, o Crédito Amigos, com nossos dois pilares de trabalhar no crédito produtivo de longo prazo, nosso programa de microfinanças. Então, trabalhando aí com todos os protocolos de saúde que tivemos que fazer e continuamos fazendo, mas fazendo um atendimento ao setor produtivo. Um tempo de muitas inovações e um tempo de muitas adaptações, né, presidente? Aí o empresariado, a gente sabe que no ano passado recebeu do Banco do Nordeste uma atenção especial com linha de crédito, né, que teve uma flexibilidade, teve uma postergação de começar a pagar, teve condições especiais. Nesse novo momento da pandemia, o Banco do Nordeste está com alguma linha para adotar que também vem estimular esse empresariado na hora de precisar do banco? Você poderia repetir? Eu acho que nós tivemos uma queda de comunicação. Sim. O empresariado no ano passado teve linhas de créditos, né, que ajudou muito a implementar num momento difícil aquilo que eles estão desenvolvendo em termos de desenvolvimento. E aí eu quero saber, nessa nova onda da pandemia, se o Banco do Nordeste já tem alguma linha para dar atendimento emergencial, vamos dizer assim, para o empresariado da região. O senhor escutou? Eu acho que ele não escutou. Ele está falando, mas não está vindo o som. A comunicação. Isso. Repita a pergunta? Sim, por favor. Pronto, agora o canal está feito. No ano passado, os empresários receberam uma ajuda emergencial que tinha valores até relativamente altos para a região e eles puderam se sair melhor e haver esse crescimento que o senhor acabou de falar aí, segundo o próprio balanço.
Agora, nessa nova onda da pandemia, muito forte, há uma expectativa, há uma linha, uma intenção do Banco do Nordeste criar um novo momento de ajuda, de implementação de dinheiro para o mercado? Nós, no ano passado, nós trabalhamos realmente toda uma linha emergenciais, trabalhamos o PRONAMP e o FNE emergencial, o orçamento foi de 3 bilhões, temos todo o orçamento, o custo era 2,5% ao ano, cargos. Nós contratamos operações de capital de giro no teto de 100 mil até dezembro de 2021. Para este ano, a gente está trabalhando conversando com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o governo, mas nós temos sobre linhas, o governo já está sensível a esse ponto. Nós temos o FNE tradicional, nós temos todas as nossas linhas da família produtos da família do capital de giro, trabalhando aí em torno de 4,5% ao ano, né, renovando, conversando com os clientes, para poder a gente continuar esse trabalho de dar esse fomento aí para as operações, sobretudo da liquidez das empresas para capital de giro, além dos investimentos que alguns setores já continuam fazendo. E também gostaria de acrescentar que nós estamos trabalhando também nas repactuações. Aqueles clientes dos setores que continuam impactados por esse período da pandemia, já temos aí vigente, pode ser feito inclusive para quem fatura até 16 milhões por ano, a repactuação, suspensão das parcelas de principal e juros até junho. E já aí continuamos o estudo para poder aqueles que ainda sabem que ele não vai recuperar até junho, que sobretudo a cadeia produtiva do turismo, o hotel, a pousada, o meio de hospedagem qualquer, também restaurantes, para poder a gente trabalhar essa suspensão já até dezembro para os setores que continuam impactados. Então, nessa linha, tanto na conta do crédito novo, emergencial, como na conta também das repactuações de quem já deve o banco, nós estamos trabalhando, como fizemos no ano passado, tendo em vista aí que o período para alguns setores ainda não conseguiu retomar suas atividades e alguns que ainda vai demorar um pouco para retomar. Então, trabalhar nessas duas linhas de frente, nos dois pilares. Doutor Romildo, a gente fala agora para as pessoas que têm vontade de chegar ao Banco do Nordeste, mas não vivem ainda tendo uma visão da dificuldade de fazer negociar com a instituição. O que é que o senhor pode me dizer com relação a essa aproximação do mercado? Eu sei que há um investimento, há um reconhecimento, que é mais importante, do empresariado, de como o Banco do Nordeste tem sido um grande alavancador do desenvolvimento. Mas foi vencido alguns entraves para poder aproximar ainda mais do mercado? Parece-me que congelou novamente. O sinal da internet hoje não está muito legal. E a gente está aqui conversando com o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, que na quinta-feira passada apresentou o novo balanço do Banco do Nordeste para o ano de 2020. É um papo assim, bastante interessante, bastante enriquecedor no que se refere a dizer resultados de um ano difícil, como todos nós sabemos, com relação à pandemia, né? 2020 foi um ano que a economia parou, estagnou, mas vários setores conseguiu se sair e aí é que entra a importância do Banco do Nordeste como fomentador do desenvolvimento, no atendimento ao empresariado, aos industriais. Foi um ano assim muito difícil, mas ainda assim, os resultados foram bastante relevantes, né, no sentido para mais, para melhor, né? E aí isso é que nos estimulou a conversar com o presidente para ele contar um pouco mais do que está sendo preparado, que está sendo oferecido e colocado à disposição do empresariado do Nordeste, notadamente aqui da Paraíba. O sinal da internet ficou ruim. Eu quero chamar agora, então vamos chamar uma matéria e se der certo a gente consegue refazer esse contato com o presidente. Você sabe que 2020 não foi bom apenas para o Banco do Nordeste não, né? Bom que eu digo no sinal de que atendeu, né? Ele está aí para atender quem precisa do empresariado. Pois é, você sabia que mesmo com a pandemia, o ano passado foi a melhor para o setor imobiliário desde 2014? A reportagem explica aí, você vai entender por quê. A felicidade com a compra do primeiro apartamento. Realmente é uma realização de um sonho muito grande. A gente tão novo, conquistar algo
né, que é para a vida toda. E justo no ano em que a incerteza tomou conta da vida de tanta gente. E saber que eu teria um conforto sendo minha própria casa foi um impulso na pandemia. Assim como a Laísa, muita gente comprou imóveis em 2020. Um crescimento de 26% em comparação com o ano anterior. O maior aumento desde 2014. E a maior parte, 77% das vendas, foi feita através do programa Casa Verde e Amarela. O antigo Minha Casa Minha Vida oferece condições especiais de financiamento para quem vai comprar o primeiro imóvel. E tem renda familiar de até R$ 7.000 mensais. Nós tivemos uma redução de taxa de juros muito bacana, tivemos uma aprovação de crédito muito melhor, um repasse dentro de um banco onde a gente tem a certeza e a garantia de um financiamento, que é isso que é o Minha Casa Minha Vida, é a garantia de um financiamento aprovado. Os dados são da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que também projeta um bom 2021. Com o financiamento imobiliário que existe tanto para o imóvel novo como para o mercado usado, nós temos sim os dois mercados com bastante potencial de crescimento. Com estabilidade de preços, a gente vê uma continuidade do crescimento deste mercado também. Olha só, após uma semana de vigência do decreto estadual que endurece as medidas de isolamento social contra o avanço da pandemia na Paraíba, a Secretaria de Segurança e Defesa Social registrou 251 ocorrências, fiscalizou 166 locais, fechou 56 estabelecimentos e ainda prendeu 32 pessoas. É inacreditável, inacreditável. A gente pedindo vida toda hora e todo mundo aí batendo na pau e desobedecendo, o que é uma recomendação, mas é uma recomendação quase ordem. Tem que entender que não pode sair. Quem tem mais informações sobre isso, de como ainda está a situação da pandemia no nosso estado, é, claro, né? Ela, Juliana Teixeira, que já está no ar com a gente. Juliana, tudo bem com você? Nunca mais, né? Estava nos abandonando, mas tudo bem. Ô, Gerardo, jamais abandono você. Estamos aqui, infelizmente, né, como você falou aí, as pessoas ainda não têm noção do que é parecem não ter noção do que é esse vírus e ainda descumprem o que vem aí pedindo no nosso decreto estadual. Foram realizadas 234 operações que resultaram em prisões, fechamento de lojas e de estabelecimentos. Agora, hoje, como é que está a situação da Covid aqui no nosso estado? A gente vai atualizar agora os números das últimas 24 horas. Então, foram 30 mortes registradas nas últimas 24 horas. 23 aconteceram entre a terça e ontem, né? Quarta-feira. Agora são 224.287 pessoas que já contraíram a doença aqui no nosso estado desde o início da pandemia. 4.588 perderam a vida e a luta contra a Covid-19. Tem muita gente também recuperada no nosso estado, mas tem muita gente que ainda insiste em fazer aquela festinha de aniversário, somente com parentes, somente com a família. E aí termina infectando pessoas. São pessoas que correm aí o risco de perder a vida. A gente teve um caso ontem que foi registrado em Campina Grande, né, de uma decoradora que insistiu em fazer uma festa de aniversário, fez a festa de aniversário. Várias pessoas contraíram a Covid-19 e a própria sogra dela morreu vítima da doença. O sogro continua em um hospital da cidade internado lutando contra a doença, Gerardo. E esses são casos que só se repetem. Infelizmente, aquela festinha, mas é só a família, isso, né? Vamos ficar por aqui, vamos tomar alguma coisa, comer algo, e aí tira a máscara, e aí cai na triste estatística. Que pena, né, Juliana? Que pena mesmo. Eu fico assim, lamentando. Toda vez que fala que morreu, dá um arrepio aqui na alma. E aí a gente vê, fazendo um comparativo, uma análise aqui desses números de mortes diária, que teve um momento que eram 9,
10 no máximo. Quando chegava em 11, todo mundo ficava alarmado. Nós estamos em 30 e as pessoas estão brincando na rua, desobedecendo, quem quer que seja, em nome... Isso é mentira, viu? Em nome da economia. É mentira. A economia continuará girando, não em toda a sua plenitude, mas certamente vai continuar diferente e indo para frente. Mas... porque a gente vai se adaptando à realidade, né? A verdade é essa. Muita coisa não pode e não se faz. Mas as pessoas vão para a rua sem máscara, sem usar álcool em gel e ficam se abraçando, ainda tem mais essa. Gerardo, 30 mortes num dia, né, em 24 horas. É um número que a gente só amargou em agosto do ano passado, que foi um dos piores momentos, né? Isso. E aí a gente retorna novamente a esse pior momento da pandemia aqui no nosso estado, infelizmente, e a gente vê que, de certa forma, com a contribuição de alguns políticos, isso porque hoje na Câmara Municipal de João Pessoa foram aprovados projetos que tornam essenciais atividades religiosas, como missas, cultos, né? E a gente viu recentemente... tudo bem, tem igrejas que seguem à risca todas as restrições, todas as medidas sanitárias, mas tem outras que vão longe da fiscalização e vão longe de compactuar com todas essas restrições e aglomeram sim, as pessoas tiram a máscara para cantar. E aí hoje foi aprovado esse projeto de lei na Câmara Municipal que torna essencial as atividades religiosas, cultos, missas em igrejas, né? Também tornou essencial atividades físicas com orientação de profissionais, educadores físicos. A gente até compreende, né, a necessidade da atividade física nesse momento, né? Mas que tudo seja feito aí dentro das restrições e das medidas sanitárias de combate à Covid-19. E a outra atividade que também se tornou essencial, essa sim traz muita preocupação, são as atividades educacionais, as escolas. Sim. A lei determina que as atividades sejam essenciais, ou seja, todas essas podem funcionar, independentemente de ser pandemia, a calamidade pública, né, como a gente está vivendo aqui nesse momento. E pode devolver aí a rotina diária escolar milhares de estudantes, né, e Juliana, professores. E você veja que o índice de contágio dos jovens com casos corriqueiros, todos os dias a gente assiste de mortes, aumentou e muito. O que deixa mais preocupante ainda essa situação do retorno à aula. Eu não sou contra retornar à aula. Eu acho que as aulas têm que continuar existindo, as escolas têm que se desdobrar para dividir as turmas, porque não há condições de acomodar 40 num espaço que era para 40, né? Então, e era tudo um junto do outro. É mais ou menos como nos aviões, viu? Que eu também soube ainda há pouco que houve aí agora uma alteração para poder distanciar o uso de máscara. Mas você vai para o avião, é um batendo no outro, as cadeiras são espremidas, os cuidados... É mentira, não tem cuidado, É muito difícil ter cuidado e as realidades são diferentes, né, Gerardo? A gente sabe que a realidade de uma escola da Zona Sul é diferente da realidade da escola da Zona Norte. E como é a realidade dessas pessoas em casa, né? Quanto elas sofrem de comorbidades, esses professores. Agora, o que você falou aí em relação aos jovens, eu acho que esses jovens se sentiram inabaláveis. Isso. Porque no início da pandemia tinha-se aquela ideia de que a doença só atingiria os mais velhos, né? Os idosos com comorbidades. E aí essa segunda onda da doença vem para derrubar isso daí com força. Infelizmente, todos os jovens têm sim que redobrar os cuidados, nada de participar de festinha privativa, né? Quando se tira a máscara, ou manter um contato mais próximo, que é algo tão peculiar, né? Desses nossos jovens que gostam de se abraçar, né? Gostam de ficar juntos. Estão na fase disso, né? Finalmente. Vem tudo aí, assim, pedir muita cautela, muita atenção, porque as mortes estão cada vez mais se aproximando de nós, infelizmente. É verdade, Juliana. Eu quero te agradecer e dizer que a gente aqui está levantando a bandeira cada vez mais forte do isolamento social
social, do cuidado com o álcool em gel, botar máscara e fazer com que a economia continue rolando. Ninguém quer que ela pare. Nós precisamos dela funcionando, né? Exatamente. Finalmente é isso. O mesmo levante que a gente fez no início da pandemia, né? Que as pessoas passaram a consumir, delivery, né? Estimularam bastante a economia. Quem podia fazia isso, né? Acho que a gente tem que voltar novamente a essa prática. E aí, Gerardo, muito obrigada por você, né, contribuir dessa forma, porque todos os dias a gente é bombardeado por fake news, né, sobre máscara, sobre álcool em gel. É tanta coisa absurda que a gente escuta e que se dissemina tão mais facilmente do que as notícias verdadeiras, né? É verdade. Obrigado, Juliana. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Olha só, e ainda falando sobre pandemia e para quem tem alguma viagem à vista, olha só, as companhias aéreas brasileiras adotaram, e eu falei ainda há pouco aqui, medidas mais rígidas para o uso de máscaras nos aviões. Veja as recomendações da reportagem a seguir, depois eu comento, hein? Passageiros usando lenços e bandanas de pano não podem mais embarcar. As máscaras permitidas podem ser descartáveis, cirúrgicas do modelo N95 ou com dupla camada de tecido. As máscaras com válvula também estão proibidas a bordo. Isso porque elas até protegem quem usa, mas não impedem que partículas escapem. Ou seja, se alguém estiver infectado, mesmo que assintomático, pode espalhar o vírus por aí. Que não adianta só porque é um protocolo colocar qualquer coisa para se proteger. Eu acredito que tem que se proteger de verdade. Essa infectologista explica a importância de usar máscaras apropriadas. Nós temos um risco em ambientes fechados com muita gente, e daí não é só no avião, né, ou só no aeroporto, de que possa haver uma transmissão por até partículas menores do vírus. Nós temos que lembrar que a máscara, ela é um escudo para a gente, ela é a nossa proteção, ela não é para ser bonita. Outras companhias aéreas internacionais, como Lufthansa, Air France e Alitalia, já tinham restringido os tipos de máscaras permitidas. Algumas, inclusive, proibiram o uso de qualquer máscara de pano. Isso porque há suspeita de que as novas linhagens do coronavírus sejam contidas apenas pelos modelos cirúrgicos. Olha, em relação a essa reportagem, que é muito ilustrativa, um detalhe aí, né? Ela fala no começo da matéria que está proibido usar bandana. Aquele lenço amarradozinho aqui, que as pessoas usam muito nos blocos, na praia, e que o cantor Bel do Chiclete com Banana é inveterado usuário há muitos anos. Eu quero ver no aeroporto conseguirem tirar aquela bandana de Bel. Estou pagando aí para ver esse momento. Não vai acontecer, né? Claro. O que deveriam mesmo também ampliar nos cuidados era em relação aos locais, as cadeiras que os passageiros vão. Porque as cadeiras, nós sabemos que nos aviões são apertadas, uma junto da outra, encostando o braço. Você não consegue ficar sem colar na pessoa que está ao seu lado, a não ser que ela seja muito magra e não esteja ocupando a cadeira ao lado. São 3 cadeiras em geral, de um lado, 3 do outro, né? Quando é internacional tem mais uma fila aí no meio, mas é tudo apertado demais. Não há cuidado real dentro de avião. Pior, pessoas com coronavírus, ninguém diz, ninguém fala, viajam de avião, sim. É bastante não ter febre, chega lá, passa, ninguém pede exame, ninguém sabe e o corona está dentro dos aviões. É isso, simples assim. Não tem nenhuma, nada que eu esteja falando aqui que não se saiba não. Se sabe, mas não se fala, fica por isso mesmo. E aí vem com essa história, tirar bandana, não sei o quê, não funciona não, viu? Vai continuar contaminando. Agora a gente vai ao intervalo comercial e volta já já com a boa música de Chico César, né? Sai daí não, hein? Tem muito mais no programa. Tem Yuri Queiroga que vai voltar a conversar com a gente aqui hoje, direto da Band News FM Manaíra. Tô te esperando, até já. Proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho
perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zero e assim. Olha, você que está aqui todos os dias com a gente sabe que na linha editorial do Muito Mais a gente não abre muito espaço para trazer a realidade dura que está acontecendo lá fora, né? Os problemas que a gente tem, essas questões que só fazem doer na alma. A gente procura levar entretenimento, levar aquilo que poderá transformar-se em sorriso, né? Em satisfação. É essa a nossa meta aqui no Muito Mais, quebrando inclusive uma mesmice de toda a programação da hora do almoço das televisões, eu acho que do Brasil inteiro, né? Então, a ideia da gente é levar satisfação, né? Levar você ficar em casa aí nesse finalzinho de horário de almoço, para sair com mais... Sair, né? Se tiver que sair mesmo, mas sair com mais leveza, para poder passar um dia, um resto de dia melhor. Pois bem, a gente não tem conseguido fazer isso, não. E não tem conseguido por quê? Por conta vamos dizer assim, das consequências dessa tragédia sanitária que acontece no mundo, chamada coronavírus, pandemia do coronavírus, pandemia do Covid-19. E ontem, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba teve que decretar luto oficial por 3 dias pelo falecimento de mais um defensor público. Nesse caso, Antônio Rodrigues Melo. Olha, Antônio Rodrigues era uma figura incrível, ele atuava na 2ª Vara do Tribunal do Júri aqui de João Pessoa. Na noite dessa quarta-feira, vítima das complicações geradas pelo Covid-19, o defensor público estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital privado aqui da capital e não resistiu. Antônio Rodrigues era defensor público com larga experiência no Tribunal do Júri. Ele atuava acumulativamente na comarca de Jacaraú. Teve em Rio Tinto, onde fez inúmeros amigos, em Mamanguape. Olha, o defensor público-geral da Paraíba, Ricardo Barros, expressou um profundo pesar pela morte do amigo e companheiro da instituição e de todos os membros servidores da Defensoria Pública do Estado. Eu, particularmente, tinha uma sintonia muito grande com Antônio, chamava Toninho, era uma figura muito simpática, muito querida. Vocês estão vendo aí no vídeo, ele é ao lado da esposa Fátima, que também é defensora pública e também está acometida do Covid, está internada num dos hospitais aqui da capital. O que eu tenho a dizer é que Toninho, como eu chamava, Antônio Rodrigues, foi um grande profissional do direito àqueles que mais precisam. Os pobres na forma da lei. Desenvolveu um trabalho belíssimo no Tribunal do Júri, conforme a gente já falou aqui, e deixa um legado de honradez, né? Não fugiu do batente e esteve presente nesse tempo todo de pandemia e agora, quando a vacina está quase chegando, morreu na praia. Infelizmente, né? A gente faz aqui a mais justa homenagem a essa grande figura que foi Antônio Rodrigues, que deixou esse legado de um grande profissional da Defensoria Pública de nosso Estado. Que ele siga em paz e seja recebido na glória de Deus. Bom, a gente vai continuando aqui o nosso programa de hoje e vai fazer uma viagem no tempo, né? Porque finalmente hoje é dia de TBT. Você vai conhecer a história de brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial. É o nosso TBT de hoje. Já imaginou andar em um Jeep da Segunda Guerra Mundial?
Teve de tudo, essa escola de tropa. Quando tinha um ferido, ele baixava o capô ali, botava uma maca ali, o reboque transportava munição, armamento. O Jeep foi trazido de volta ao Brasil depois da guerra, mas após algum tempo acabou ficando obsoleto para o Exército. Foi vendido como sucata para o ferro velho do pai do Zé Augusto, que percebeu que estava diante de uma relíquia e deu o carro de presente para o filho. Se eu te fizer um bom lance, você me vende o seu carro? De jeito nenhum. Esse aí não venderia, não. Ele tem todo um valor sentimental e não venderia, não. Um comboio parecido com o que os colecionadores fazem uma vez por mês no Rio. Há 75 anos, levava o paulista de Mogi das Cruzes, Miled Cury, hoje com 99 anos, para a cidade de Montese. Em abril de 1945, após a vitória em Monte Castelo, a confiança estava lá em cima. Conquistaram Monte Castelo, aumentou a moral do povo, do soldado brasileiro. Naquela altura, o cabo do 6º Regimento de Infantaria já tinha participado na linha de frente de várias batalhas. Achava que já tinha visto de tudo. Aí, ele chegou em Montese. Nós entramos em Montese pelo cemitério. Tinha pedaço de copo onde a gente passava, era um horror. A batalha nos becos da cidade medieval entrou pela madrugada. Essa operação, que foi a mais sangrenta, tendo em vista a quantidade de tiros de artilharias de ambos os lados, caiu mais granadas em 3, 4 dias nessa região, mais do que todas as operações de Monte Castelo. No fim do mês de abril, a guerra parecia perto do fim. Os alemães na Itália tentavam voltar para Berlim, que estava prestes a ser atacada. Mas uma divisão inteira do exército alemão, a 148, sem gasolina, ficou para trás e acabou alcançada pelos jipes que levavam os soldados brasileiros. Eu estava à noite no meu posto de observação numa estrada e recebi os parlamentares alemães, 3 parlamentares, que vieram para conversar sobre a rendição. A negociação foi tensa. O exército nazista concordou em se render com uma condição: que os brasileiros cuidassem dos seus feridos, que seriam enviados primeiro. Hoje, com 100 anos, Carlos Bessa era o oficial de plantão no batalhão de saúde. Aí tô vendo a ambulância chegar no posto, e eu cheguei perto, pô, tô despejando soldado alemão aqui, eu nunca tinha visto. Cheguei lá, um posto cheio de soldados alemães. Numa fila quilométrica, os soldados que por 7 anos lutaram pela supremacia da raça ariana estavam se entregando para o exército mais miscigenado do mundo. O próprio alemão declarou que sabiam que seriam bem tratados pelos brasileiros. Tanto é que quando o comandante soube que ia ser entregue aos norte-americanos, demonstrou uma certa decepção. Mas nós estávamos sob o comando do exército norte-americano. Terminou a guerra, terminou a guerra. A notícia guardada por todos informava que o maior conflito da história tinha chegado ao fim. Naquele 8 de maio de 1945, o barulho das ruas acordou os pracinhas. Eu abro a janela, vejo 3 rapazes abraçados, um ao outro já bem mamados, gritando, não sei o quê. Eu perguntei para eles, olha, gente, brasileiro, na guerra é ferida. Nós descarregávamos as nossas armas atirando para o ar. E o povo nos abraçando, nos beijando. E, nossa senhora, foi uma loucura. Os italianos descobriram então um outro talento do soldado brasileiro: a sua capacidade de comemorar. Os bares viraram palco para animados concursos de marchinhas. Passei um carnaval fora do Brasil, deitando, enrolando, empunhando meu fuzil. Mas carnaval de verdade eles encontraram quando, após 239 dias na Itália, chegaram ao Rio de Janeiro. As sacadas todas, jogando serpentina, fomos descendo um por um, e daí procuravam nos organizar e desfilar organizadamente pela Avenida Rio Branco. Vontade de chorar, o povo no Rio de Janeiro nos recebeu de uma maneira incrível. Promovido a capitão, Carlos Bessa pediu baixa do exército e fez uma carreira de sucesso como médico oftalmologista. Há 5 anos ele transformou seu diário em um livro, mas optou por não comercializar. Preferiu só dar de presente para a família e alguns amigos mais próximos. O Brasil fez militarmente um papel muito importante, entendeu? E de todos os outros pontos de vista deixou, por exemplo, um rastro de amizades
de reconhecimento na Itália, que até hoje se manifesta evidentemente. 469 brasileiros perderam a vida lutando contra o fascismo. Foi preciso construir um cemitério novo na cidade de Pistoia, na Itália, para conseguir sepultar tanta gente. Mas nem eles foram deixados para trás. Em 1960, os corpos foram trazidos de volta ao Brasil. E 15 anos depois da guerra, encontraram o descanso eterno aqui no mausoléu do Monumento dos Pracinhas. Soldado Dirceu de Almeida, Sargento José Martins. Em cada lápide, nome gravado na parede, nos relatos do cabo de infantaria, nas fotos tiradas pelo médico da tropa. Aí está um capítulo importante da história do Brasil. Uma história que não merece ser esquecida. Uma história linda, né? É muito bonito a gente assistir esse pós, né? Claro que na época foi uma tragédia para o mundo inteiro e trouxe muito medo. Aliás, um medo que é diferente do que a gente vive hoje, porque o nosso inimigo é invisível, nessa época aí não era visível, né? Mas a gente vive um clima de guerra, né? E uma guerra em favor da vida. E tendo tanta dificuldade de administrar esse tempo que a gente precisa se recolher. Infelizmente, nós estamos cansados, né? Eu estou muito cansado, realmente, dessa condição de ter que não poder ir, não poder ficar. A gente está naquela briga, né? De querer e não poder, né? Aliás, nós podemos, não devemos. É bom fazer essa diferenciação aí. Mas um ano já, e um ano para mim é muito importante, para você certamente, para quem é mais velho, que está na faixa dos 80 anos, é como se estivesse perdendo 10 anos. E a gente precisa somar, a gente precisa ajudar um ao outro para que as coisas melhorem. A vacina, graças a Deus, ainda há pouco a Rejane estava falando aqui no PP, que estavam chegando aí novas quantidades de vacinas. Eu, quando estava chegando na televisão, escutei na Band News que mais um carregamento de matéria-prima da Coronavac chegou ao Brasil hoje pela manhã. E esse material vai gerar 140 milhões 14 milhões de vacinas. 14 milhões é muito mais do que os 50% que a gente precisa. Aliás, 10%, estou trocando tudo, porque é uma agonia o que a gente está vivendo, é o tempo todo fazendo conta, reclamando que tem pouca, mas está chegando. Uma hora, a minha hora, a sua vai chegar. E a gente tem que estar recolhido para poder estar vivo e poder, dar o braço. Eu quero dar o braço, você também, né? Então, mudando de assunto, a gente fala agora sobre xenofobia, que é um tipo de preconceito, né? E aí é muito chato, muito difícil e os nordestinos sofrem bastante com a xenofobia. Vamos ver como é que é esse momento e essa linha aí que é terrível. Alana é campinense, morou por 4 anos em Curitiba. Por lá, enfrentou o desafio de viver em uma cidade nova, sem conhecidos. Mas também teve que lidar com o preconceito pelo fato de ser paraibana. Eles nunca acreditavam na minha capacidade e quando julgavam na minha capacidade para coisas bobas, para coisas normais, eles julgavam, mas e lá é assim? E as pessoas de lá sabem isso? E outro foi um gerente de um setor de uma multinacional que eu trabalhei. 4 dias empregada, porque eu derrubei um refrigerante, o senhor teve a audácia de gritar para todo mundo que estava ouvindo, umas 80 pessoas, traz o canudinho, como dizia ele, que a baiana não sabe o que é refrigerante. Baiana não sabe o que é refrigerante. Hoje, a comunicóloga é consciente de que as piadas eram, na verdade, um crime. A xenofobia. A violência psicológica é tão grande que a gente demora para poder associar o local de xenofobia que estão o crime de xenofobia que estão cometendo com a gente. O caso de Alana é uma realidade frequente entre pessoas de estados diferentes aqui no Brasil. De acordo com esse sociólogo, a xenofobia em nosso país tem uma explicação histórica. E isso tem a ver com o processo primeiro de colonização externo e depois interno.
Historicamente, o Nordeste cedeu durante muito tempo para a região Sudeste, principalmente, mão de obra barata. Não é por acaso que, no caso de São Paulo, os nordestinos são todos chamados de baiano. Por quê? Porque durante muito tempo a maior parte da população do Nordeste que ia era marcadamente baiana. Já no caso do Rio de Janeiro, boa parte da mão de obra que se apresentava era advinda da Paraíba. E aí, no Rio de Janeiro, todo nordestino é também sinônimo de Paraíba. Não é por acaso que aqui o cobertor de lã, no Rio de Janeiro, é conhecido como cobertor de Paraíba. Tá? Isso mostra uma visão, primeiro, uma visão bastante pobre, limitada da realidade e que expressa, ao mesmo tempo, uma visão preconceituosa, ou seja, uma visão discriminadora que procura subordinar os nordestinos, já que a gente está falando da região, como se todo nordestino ele fosse apenas e tão somente aquilo que, nesse caso específico, uma pessoa do Paraná está querendo atribuir, como se todas as pessoas comportassem daquela maneira. O professor lembra que a xenofobia é um sentimento de hostilidade e ódio manifestado por todo o planeta. Xenofobia é um conjunto de visões e de práticas nas quais se julga as outras pessoas de acordo com a sua origem de nascimento, origem geográfica. Então, por exemplo, alguém que nasce na África, alguém que nasce no interior de um determinado estado, ela é julgada a partir desse lugar de nascimento. E ela é reduzida a determinadas características. Por exemplo, afirmar que todo nordestino fala cantando é o mesmo que atribuir uma igualdade a todos os nordestinos, como se não houvesse diferença entre paraibanos, pernambucanos, alagoanos e assim sucessivamente. Fruto de um preconceito em relação ao outro, a luta contra a xenofobia tem que começar pelo respeito e pela educação. Não é uma tarefa fácil lutar contra isso, mas é um desafio cotidiano que a gente tem que enfrentar com a vigilância constante sobre o nosso comportamento, sobre o comportamento dos outros e, sobretudo, trabalhando através da educação formal e informal por uma sociedade em que a gente possa se respeitar a partir das diferenças que existem entre os indivíduos nela. O curioso nessa história da xenofobia a nível de Brasil é que se você sai daqui, é paraibano, vai para São Paulo ou Rio de Janeiro, chega lá, é logo chamado de Paraíba, E você sabe que Paraíba é pejorativo, É ninguém, É ruim. Aí você sai daqui de João Pessoa, de Campina Grande, de Patos, Cajazeiras e vai morar em Recife. Aí existe também a diferença. Ele é paraibano, já tem um quezinho lá atrás que eu fui vítima. Não posso dizer que foi vítima não, porque eu superei isso, não tive grandes problemas não. Mas eu senti que existe uma diferenciação feita do pernambucano em relação ao paraibano. O paraibano chega lá, aliás, é quem mais fomenta Pernambuco economicamente, pode-se dizer assim, dos estados da região, É quem empresta valores, talentos, trabalho demais, mas quando chega lá, o pernambucano ainda muito contaminado com a época da cana-de-açúcar, do senhor de engenho, aí coloca um distanciamento do paraibano. Nada que eu tenha raiva, porque pelo contrário, Eu amo Pernambuco, adoro Pernambuco, mas existe e a gente tem que reconhecer. Do mesmo jeito que tem o baiano, a xenofobia é algo que é incontrolável, Incontrolável, infelizmente. Mas se a pessoa administra bem, se sai numa boa, sem problemas. O que não dá é para radicalizar, Entrar nessa vibe aí de preconceito, não sei o quê, não pode falar. Estou com horror essa história, essa sensibilidade, porque vai cansando. É igual a pandemia, cansa. Toda hora se fala nisso e a gente tendo um comportamento certo, reto, procurando e escutando aquele negócio lá. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Agora, aí eu quero lhe convidar para seguir o Instagram do Muito Mais na Band. É isso mesmo, @Muito Mais na Band, no Instagram, você vai lá, clica, seguir. É seguir a gente. Vamos lá também, o @Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L's, viu? Também clica no quadradinho seguir para poder a gente ficar interagindo. Vai ser maravilhoso esse contato com vocês. Eu vou adorar e certamente vamos construir uma história de comunicação ainda melhor. Eu vou ficando por aqui, amanhã estarei de volta em 1h40 da tarde. Vai ter receita boa! Até amanhã!